Casa da Floresta, capítulo 14. Fazia parte da tradição da Casa da Floresta que depois das sacerdotisas fazerem seus votos, elas passassem por um período de reclusão. Eilan ficou satisfeita. Durante os dias que se seguiram à sua iniciação, ficou tão exausta quanto Lianon após recitar o oráculo, e mesmo depois de recuperar-se fisicamente, viu que sua atenção estava voltada para dentro, tentando compreender o que havia acontecido. Às vezes, as palavras do druida pareciam-lhe impossíveis, um sonho louco nascido do seu amor frustrado por Gaius, mas quando as sacerdotisas se reuniam na escuridão gelada para saudar a lua do inverno, Eilan sentia seu espírito elevar-se ao som das vozes femininas. Nesses momentos, quando o luar a preenchia como uma chama prateada, sabia que o que experimentara não fora um sonho. Às vezes via Caelian observando-a curiosa, mas nem mesmo quando a sacerdotisa mais velha ensinou-lhe os segredos dos sábios que haviam chegado vindos do mar, conhecimento que apenas as sacerdotisas consagradas tinham permissão para aprender, Eilan sentiu-se livre para falar do Merlin e do destino que acreditava que ele lhe tivesse oferecido. Pois, aos poucos ela compreendia que quaisquer que fossem os êxtases, que todas as sacerdotisas tivessem experimentado nas iniciações, este mistério tinha sido só dela. E assim passaram-se os dias escuros no inverno, e chegou a primavera, e a marca da deusa cicatrizou sobre a testa de Eilan. Gaius espreguiçou-se sobre a bancada do escritório de seu pai, inspirando profundamente a brisa que entrava pela janela aberta e imaginando quando poderia escapar. Há um ano que ele trabalhava na equipe do seu pai e já estava cansado daquelas paredes. A primavera tomava conta dos campos e florestas, e ele podia sentir o cheiro de flor de maçã naquela brisa, e isto o fazia pensar em Eilan. A maioria dos homens estará partindo de licença para Florália, mas não quero muitos oficiais, fora ao mesmo tempo. A voz de seu pai parecia vir de muito longe. Quando você estiver de licença, para onde pretende ir? Não pensei nisso ainda, Gaius exclamou. Alguns dos oficiais usavam o tempo livre para caçar, mas isto não me interessava mais. Na verdade, não havia nenhum lugar em que desejasse estar. Você poderia visitar o procurador, seu pai sugeriu. Ainda não conheceu a filha dele. Se os deuses forem bons para mim, jamais conhecerei, afirmou Gaius. Seu pai fez um ar ofendido. Ora, que mal há em simplesmente ver a moça? Acho que ela já tem 15 anos, Marcellus respondeu. Pai, sei que ela está na idade de casar. Você me acha assim tão burro? Ele apenas sorriu. Não falei nada sobre casamento. E nem precisa falar, Gaius retrucou mal-humorado. Se não pudesse ter Eilan, ele não se casaria com mulher nenhuma em toda a Britânia, principalmente se sugerida por meu pai. Não precisa ser malcriado, falou seu pai. Para falar a verdade, estava pensando em passar em férias em Londinium. Bem, eu não estou, Gaius disse, sem se importar mais com o que seu pai achava dos seus modos. Não sabia onde iria, só queria que fosse o mais longe possível de Londinium. Espero que não esteja pensando de novo naquela moça bretã, Marcellus comentou. Quase, pensou Gaius, como se estivesse lendo seu pensamento. Se ao menos estivesse parado por aí, mas Marcellus acrescentou. Tenho certeza de que você teve o bom senso de tirá-la da cabeça de uma vez por todas. Isso o fez decidir-se. Para falar a verdade, disse deliberadamente, estava pensando em visitar Clotinus. Foi depois de se hospedar com o nobre bretão, afinal de contas, que havia conhecido Eilan e podia ao menos desfrutar essas lembranças. Gaius apreciou a viagem para o sul, pensando em Eilan e em Cynric, que poderia ter sido seu amigo e estava perdido para ele, embora não por culpa sua. A primavera avançava como um exército conquistador, e o tempo estava lindo, as manhãs claras e frias, deixando-o satisfeito por estar bem agasalhado, e os dias quentes, brilhantes e quase secos, exceto por uma pancada fraca de chuva à tardinha. Clotinus recebeu-o com satisfação, e embora Gaius soubesse que o motivo era seu desejo de manter as melhores relações possíveis com os poderosos romanos, ficou contente. Sua filha tinha partido para casar-se, portanto não havia ninguém para perturbá-lo. A casa de Clotinus, conforme percebeu, não era um mau lugar para passar as férias.
A comida era boa e até mesmo a outra filha de Clotinus, de apenas 12 anos, era boa companhia, tendo sido bastante solidária quando ele lhe contou que seu pai tentara arranjar-lhe casamento com uma desconhecida. Ela bem que poderia estar se oferecendo para consolá-lo de uma forma sutil, mas Gaius lembrou-se. Bem a tempo, pensou, de que seu pai havia dito sobre envolvimentos com garotas nativas. Se a garota estava tentando sinalizar alguma coisa, ele fingiu não notar. Mas, exceto talvez pelas preces dirigidas a Vênus, ele não via nenhuma maneira de se aproximar de Eilan. Durante o sono se esfregava nas cobertas gemendo e ao acordar sabia que havia sonhado com Eilan. Eu a amo, pensava, cheio de autoridade, quando se desesperava com a irremediabilidade da situação. Não é como se tivesse a intenção de seduzir e abandonar a garota. Ficaria feliz em casar-me com ela se pudesse. Se pudesse obter permissão de todas as pessoas que parecem decididas a controlar as nossas vidas. Afinal de contas, tinha 23 anos e era um oficial, ainda que subalterno, na sua legião. Se isto não significava idade suficiente para casar-se de acordo com sua vontade, quantos anos precisaria ter para isto? Um dia, quando andava a cavalo com a desculpa de que ia caçar, se viu cavalgando perto das paredes queimadas do que antes havia sido a casa de Bendegide, e percebeu que estava na vizinhança da casa da floresta. Sua perna doeu um pouco quando se lembrou do poço dos javalis. Aquilo parecia ter ocorrido há tanto tempo e da primeira vez que viu Eilan. Eu não posso ficar aqui, pensou subitamente. Cada árvore e cada pedra irão provocar lembranças dolorosas. Pensou que poderia suportar. Avistar de vez em quando o velho Ardanos, em Deva, não havia perturbado sua paz. Talvez devesse viajar para o sul para visitar o povo de sua mãe. Isto não agradaria a Marcelius, mas não estava muito interessado em agradar o pai naquele momento. Aquela noite, diante do fogo, falou com Clotinus, que insistiu para que ficasse mais um dia ou dois. Vai ter muita gente na estrada até o festival, Clotinus conversou. Você devia ficar perto menos até de que ele acabe, para depois viajar com conforto. As pessoas não me incomodam, mas talvez não deva viajar uniformizado, disse Gaius. Poderei ir mais depressa e atrairei menos atenção se usar a roupa comum dos bretões. Isso é verdade, Clotinus sorriu com amargura. Num certo sentido, você é um dos nossos. Acho que tenho algumas coisas que poderão servir. Na manhã seguinte, o despenseiro trouxe algumas roupas que couberam muito bem em Gaius, calças marrons e uma túnica verde de uma fazenda nova, limpa e decente, nada de muito luxuoso e um casaco marrom escuro de lã grossa. As noites ainda estão frias, rapaz, Clotinus disse. Você irá precisar quando anoitecer. Quando Gaius vestiu aquelas roupas, sua identidade romana pareceu dissolver-se. Você não é mais Gaius Marcellus Severus nesses trajes. O homem lançou-lhe um olhar estranho. Gaius sorriu. Como já lhe contei, minha mãe chamou-me de Gawain enquanto viveu. Agora estou vestido de acordo com o nome e, portanto, vou usá-lo. Clotinus disse logo que as roupas caíram-lhe muito bem. No entanto, de alguma forma, Gaius sabia que o homem lamentava a partida do seu importante hóspede romano. Se eu for ao festival, serei apenas mais um bretão, Gaius continuou. Peço a você para mandar uma mensagem a Marcellus, avisando-lhe que estou viajando disfarçado. Ele suspeitava que seu pai não ficaria muito contente, e a desculpa de conseguir informações poderia justificar esta escapada. Quando Eilan acordou na manhã de Beltane, teve uma sensação estranha de que Gaius estava por perto. Talvez, pensou, esteja pensando em mim. Afinal de contas, era Beltane e todos os seus encontros importantes haviam ocorrido durante o festival. Era natural, de qualquer maneira, que os seus pensamentos estivessem voltados para ele, neste dia, quando por todo o país os corações de todos voltavam-se para o amor. Aqui, no casto santuário da Casa das Donzelas, ela não devia estar pensando nestas coisas, ou então encará-las com a distante benevolência de alguém que vive muito longe desses desejos da carne. Durante o inverno foi fácil. Pareceu-lhe que a paixão com que druida da sua visão havia tocado nela fora refinada para um brilho tão puro quanto a chama de um altar. Dos seus votos de castidade não foram nenhum sacrifício.
Mas agora, quando as árvores se enchiam de seiva e cada botão se abria em flor, estava começando a duvidar. Quando pensava na sua visão, seu corpo se inflamava. E à noite sonhava que se deitava com um amante, que às vezes era o druida, outras vezes Gaius, ou um estranho com os olhos de um rei. Meu corpo ainda não foi tocado, pensou subitamente, mas meu espírito não é mais virgem. Deusa, como suportar este doce sofrimento? Eilan, você está ajudando Lianon a preparar o ritual desta noite? A voz de Mielin trouxe-a de volta à realidade e ela sacudiu a cabeça. Então por que não vem com a gente agora de manhã e se diverte um pouco no festival? Vai fazer-lhe bem tomar um pouco de ar fresco. A comitiva incluía Senara, que estava sentada por sair de casa. Estava encantada por sair de casa. O dia estava claro e na cerca do espinheiro brilhava, como se a luz do sol se tivesse instalado em seus galhos. Havia tanta gente junta que Eilan, acostumada à paz e à tranquilidade depois dos meses de reclusão, estremeceu. Como se habituara depressa ao silêncio e à paz, ou talvez sua iniciação é que a tivesse transformado. Ela sempre se sentira um pouco incomodada no meio de multidões, mas agora tinha a impressão de que andava sem a sua pele. Senara estava alegre enquanto caminhava no meio delas. Ela se maravilhava com tudo. Uma barraca de queijos redondos, uma mesa onde um vendedor de pulseiras de vidro espalhara sua mercadoria e por toda parte flores. Eilan não via tanta gente desde o último Beltane, quando encontrara Gaius. Teve a impressão de que todo mundo da Britânia ou das ilhas devia estar lá, conversando, rindo, comendo, bebendo e todo tipo de habilidade, desde fazer bolos até dançar na corda bamba. Lianon virá aqui durante o dia? Senara perguntou. Mielin balançou a cabeça. Ardanos a acompanhará. Faz parte dos deveres dela mostrar-se ao povo durante os festivais. Mielin fez uma pausa e depois acrescentou. E esta não é a melhor parte. Cá entre nós, acho que ela está muito cansada. Todo ano me pergunto se este será o último festival. Ao ver Eilan empalidecer, acrescentou. Isso a assusta? A morte faz parte da vida tanto quanto o nascimento. Sendo uma sacerdotisa, você devia saber disso. Mas a multidão estava tão compacta que ela mal podia ouvir o que Mielin dizia. Um grupo de pessoas via um homem com um urso bailarino. Senara gritou que também queria ver e chegaram mais à frente. Quando as pessoas viam os vestidos de linho azul das sacerdotisas da Casa da Floresta, se afastavam para dar passagem. E assim, elas chegaram até a beira do picadeiro onde o animal dançava. Ou, pelo menos, se arrastava pesadamente em círculos nas patas traseiras, o que ela supôs que fosse o mais perto possível que um animal podia chegar da dança. O focinho do urso estava bem amarrado com uma corda. Ela achou que ele tinha um ar infeliz. Pobrezinho, disse a Mielin e suspirou. Às vezes acho que Lianon é como este urso, a outra sacerdotisa respondeu. Sempre em exibição, nunca dizendo suas próprias palavras. Eilan ficou estarrecida com a ideia de se comparar a suma sacerdotisa a um animal treinado. E quem a comanda? Senara deu um risinho. Mielin, você não devia dizer essas coisas. Por que não? Falar a verdade normalmente é considerado uma grande virtude. Mielin insistiu teimosamente e Eilan lembrou-se de Caelian. O tratamento que seu avô dava à sacerdotisa parecia muito diferente da soberania que um druida, na sua visão, havia proclamado. Fala a verdade como a vejo. Quando vejo Lianon se enfraquecendo, eu me pergunto, Mielin... Esta não terminou a frase, pois naquele momento o urso pôs as 4 patas no chão e caminhou pesadamente na direção delas. Senara deu um grito e tentou fugir, mas a multidão pressionava de todos os lados. Eilan recuou, pisando no vestido de uma estranha ouvindo-o rasgar-se. Olha onde pisa, a estranha disse mal-humorada. Eilan desculpou-se envergonhada, e naquele momento o urso tornou a lançar-se para a frente soltando a corda, enquanto alguém gritava de susto. A multidão recuou e quando Eilan recuperou o equilíbrio, Mielin e Senara estavam desaparecidos na multidão. Era a primeira vez em anos que Eilan ficava sozinha. Ela se acostumara à tutela constante da Casa da Floresta. Naquele momento, ocorreu-lhe que a supervisão tinha outro objetivo, que não o decoro. A presença das irmãs a tinham ajudado a manter as pessoas à distância, tanto física quanto psicologicamente. Sozinha, o tumulto de pensamentos e emoções estranhas sacudiu-a como um vento forte. Tentou extrair força da terra
para se proteger, mas os rostos desconhecidos que a rodeavam encheram-na de confusão. Como Lianon aguentava caminhar no meio do povo, já meio em transe e aberta para o poder dos deuses? Estava tão encurralada pela multidão e a opressão dos desconhecidos que não conseguiu ver nada que lhe fosse familiar, nem a alameda das árvores que conduzia à casa da floresta, nem a elevação de onde anunciavam os oráculos. Em um determinado momento avistou no meio da multidão um vestido azul que lhe pareceu familiar. Quando se aproximou, era o casaco de um estranho. Mais adiante, pensou ter localizado um grupo de sacerdotisas. Havia 4 delas, mas quando ocorreu-lhe que as suas companheiras poderiam ter se encontrado com outras da casa da floresta e que podiam estar procurando por ela, já haviam desaparecido, impelidas pela multidão. A paisagem da feira parecia-lhe tão estranha quanto outro mundo. Isto é ridículo, proteger-me das emoções das outras pessoas. Foi a primeira coisa que nos ensinaram. Eu devia simplesmente perguntar a alguém. Ficou repetindo para si mesma, mas, vulnerável como estava, não ousava falar com um desconhecido, pois o que pensariam de uma sacerdotisa que não conseguia encontrar o caminho de volta para sua própria casa? Foi andando no meio da multidão, tentando controlar aquele terror irracional. Se pelo menos conseguisse recuperar suas defesas, perguntaria a alguém para que lado ficava a casa da floresta. Algum dia, sem dúvida, se lembraria deste dia com alegria, como uma aventura. Só que naquele momento estava, sem dúvida, perdida e aterrorizada. Um movimento súbito da multidão quase a fez cair. Perdeu o equilíbrio e chocou-se com um homem vestido com um casaco escuro. Ele murmurou alguma coisa e depois parou surpresa. — Eilan, é você mesma? Mãos fortes agarraram-lhe os cotovelos e uma voz familiar perguntou: — De onde você veio? Eilan olhou para o rosto que menos esperava ver ali, o rosto de Gaius Marcellius. Sem dizer uma palavra, ela se agarrou a ele. Ele viu que ela tremia e puxou-a para mais perto. Protegida pelo círculo dos seus braços, a confusão em volta dela acalmou-se abruptamente. — Eilan, repetiu. — Eu não ousei nem sonhar em encontrá-la aqui. Mas eu sim, Eilan pensou melancolicamente. Quando acordei esta manhã, meu primeiro pensamento foi que você estava perto daqui. Por que não confiei nele? Seus braços estreitaram-se em volta dela. Naquele momento, ela esqueceu todas as palavras de cautela de Caelian, todas as suas apreensões e temores. Só sabia que estava feliz. Deu uma risada um tanto trêmula. Acho que me perdi. Estava tentando voltar para a casa da floresta, ou pelo menos encontrar as outras sacerdotisas que vieram para o festival. Mas não sabia para que lado ir. A estrada é ali, disse ele. E então, ao perceber o movimento involuntário dela, exclamou: Você tem que voltar agora? Eu só vim para esta parte do mundo na esperança de vê-la. Ela podia ouvir com tanta clareza como se tivesse falado: Eu não posso suportar deixá-la ir agora. Se você for, talvez nunca tornemos a nos encontrar, ele disse impetuosamente com a voz trêmula. Acho que eu não suportaria tornar a perdê-la, Eilan. Os lábios dele pronunciaram-se seu nome como se fosse uma carícia. Ela se sentiu como uma onda de fogo em sua pele. Você não pode deixar-me, murmurou através do véu que lhe cobria a cabeça. Foi o destino que a trouxe aqui sozinha. Não exatamente sozinha, ela pensou, sorrindo com aquela multidão em volta deles. Mas era verdade, somente o destino ou a deusa poderia tê-la levado lá para os braços dele. Deliberadamente ignorou o treinamento que exigia que uma sacerdotisa consagrada, quando na companhia de um homem não fosse seu pai, seu avô ou irmão, mantivesse os olhos modestamente baixos, e olhou para ele. E o que ela pensou que viria? O que seus olhos poderiam dizer-lhe, imaginou, vendo como o cabelo dele ainda se encrespava na testa, a linha voluntariosa do queixo sob a barba curta que tinha deixado crescer na última campanha, e o desejo nos seus olhos escuros, que seu coração já não soubesse. A visão interior e a exterior juntaram-se abruptamente, e ela viu ao mesmo tempo o rosto abatido do rapaz que havia tratado há 4 anos, as feições fortes do homem que estava se tornando, e mais alguma coisa. Um rosto marcado pela experiência e pelo descontentamento, a promessa da sua juventude sendo devastada pelos anos. Meu pobre amor, pensou, é assim que você vai ser? Você tem mesmo que ir? Ele repetiu, e ela murmurou: Não. Gaius engoliu em seco e afastou o véu da testa dela.
Ela o sentiu retesar o corpo e percebeu que ele havia notado pela primeira vez a meia-lua desenhada entre as suas sobrancelhas. Sou uma sacerdotisa, disse baixinho, e sentiu sua resistência em compreender, mas ele não a soltou e ela não se afastou. A simples ideia de não tornar a vê-lo começava a toldar-lhe a visão. Sem dúvida, Kylian teria dito a ela para partir imediatamente, mas desta vez ela não ia fazer o que a sacerdotisa mais velha achava prudente, e sim o que desejava. E não importa o que acontecesse desta vez, pelo menos Kylian não seria punida por isso. 2 boiadeiros chocaram-se com eles e recuaram, olhando-os de forma estranha ao verem a roupa azul de Eilan. Gaius franziu a testa e embrulhou-a no seu casaco marrom, tornando a cobrir o cabelo dela com o véu. Vamos sair do meio desta multidão de qualquer maneira, resmungou. Seu braço ainda estava em volta dela, forte e seguro, e enquanto caminhavam, nenhum dos dois sabia bem aonde estava indo, apenas que estavam juntos e que iam para longe da multidão. Diga-me como você veio parar aqui. Eu não tinha ideia de que você estava nesta parte do país. Acho que vim para vê-la, disse, e Eilan encostou-se nele, escutando. Foi o destino ou talvez meu pai. Pelo menos eu estava indo para o lado oposto de onde ele queria que eu fosse. A pequena Valéria vai bem? Senara. É assim que chamamos na casa das donzelas. Ela está bem e feliz. Fico contente em saber, ele respondeu. Mas ela podia dizer que Senara já estava esquecida. Cynric foi proscrito? Você sabia? Gaius falou. Eu o encontrei antes dele partir e ele me disse para ficar longe de você. Sua voz falhou. O que será que ele gostaria de ouvir dela? Pensou Eilan. Talvez apenas o som da sua voz, para saber que ela pensava nele. Será que ele não percebia isto? Ela estava consciente dele com todos os seus sentidos em cada centímetro de sua pele. Talvez ele tenha razão. Meu pai enfiou na cabeça que eu tenho que me casar com uma garota romana, a filha do procurador de Londinium. E você vai obedecer? Eilan perguntou cautelosamente, com o sangue martelando-lhe nos ouvidos. Casamento. Porque ele lhe havia contado. Ela sabia que isto não mudaria nada, mas por que precisava fazê-la sofrer tanto? Nesta altura tinham chegado nos limites da feira. Mais um passo e estariam escondidos, no abrigo oferecido pelas aveleiras. Na noite anterior, homens e moças haviam passeado por estes bosques para colher flores e se deitarem juntos na grama nova. A floresta ainda se lembrava. Eilan podia sentir a lembrança da paixão deles, como um eco em sua volta, contrastando com o tumulto da feira. Ele se virou para encará-la. Você sabe que nunca me casarei com ninguém a não ser você. Eu não posso casar, ela respondeu. Minha vida está prometida para os deuses. Então nunca me casarei com ninguém, ele disse com firmeza. Mas você se casará. Ao mesmo tempo que uma onda de felicidade irracional invadiu Eilan, uma previsão atingiu seu consciente. Tremulou na sua mente a imagem da mulher que seria esposa dele. E por que Eilan deveria sentir raiva dela? Ela seria tão egoísta a ponto de querer que Gaius ficasse sozinho para sempre? Ou será que desejava que ele a levasse embora, movesse céus e terras para liberá-la dos seus votos? Que palavras humanas poderiam apagar a meia-lua gravada entre as suas sobrancelhas? Ela tropeçou numa raiz de árvore e Gaius estendeu a mão para apoiá-la. Surpresa, ela percebeu que eles tinham entrado na floresta. O barulho da multidão ficou subitamente abafado pela distância, como se tivessem viajado quilômetros, como se tivessem passado para o outro mundo. Grandes árvores os ocultavam numa sombra desenhada de folhas. O sol fora para trás de uma nuvem e um vento gelado começava a soprar. Será que ia chover? Como em resposta, algumas gotas sopraram sobre eles. O início da chuva ou talvez a umidade das folhas mais altas. Eilan. Ele murmurou e segurou-a com mais força. Eilan! Virando-se, ela sentiu a força do seu desejo por ela e o mundo pareceu parar. Desde o momento em que a multidão se separara de Mielin, até aquele momento, pensou Eilan, ela havia vagado em um sonho, mas estava acordada agora e podia ver tanto o passado quanto o futuro com uma terrível clareza. Talvez o destino os houvesse conduzido até lá, mas o que ela decidisse naquele momento ia determinar o futuro deles, e talvez também o de outras vidas. A percepção projetou-se para fora, englobando outras épocas em um círculo que se ampliava cada vez mais, até que ela viu mais uma vez o guerreiro de cabelos luminosos
que aparecera em sua visão com os dragões nos pulsos e o olhar de águia que ela tinha aprendido a amar em Gaius. Agora era ele que tremia. Com dedos desajeitados, Gaius afastou seu véu e sua mão. Ao cair, roçou-lhe o rosto. Demorou-se lá por um momento e depois, com uma força irresistível a atrair-se, deslizou pela maciez do seu pescoço e descansou na curva do seu seio, por dentro da abertura do vestido. A grama se estendia verde e macia diante deles. Ela ouviu como num eco. A deusa não é venerada em um templo construído por mãos humanas. Mas era proibido. Não havia nem 6 meses que havia jurado que só daria sua virgindade ao rei sagrado. Em resposta, ela teve a certeza: deste homem de 2 sangues nascerá aquele que será rei. Foi para isto que Merlin a iniciou. Este era seu destino. Quando se conheceram, Gaius deve tê-la achado uma criança, mas ela sabia que estava incomensuravelmente mais velha agora. Como um eco, a voz do Merlin soou em sua mente. Uma sacerdotisa da deusa se entrega no momento certo e depois que o poder passa através dela, reassume a sua realeza. Pelos ritos dos homens, nós não podemos casar, ela disse baixinho. Você está disposto a tornar-me como esposa à maneira antiga? Como as sacerdotisas se uniam aos homens de sangue real diante dos deuses? Ele gemeu, enquanto sua mão envolvia o seio dela, e ela o sentiu endurecendo de encontro à palma da mão dele. Até a morte e mais além, por Mithras e a mãe, ele murmurou. Eilan, ó Eilan! Quando o Merlin a tocou, o fogo a abrasara da cabeça aos pés, mas esta flama parecia subir da terra, dissipando todos os outros pensamentos. Ela tocou-lhe o rosto, e ele estendeu os braços para ela. Uma mão desajeitada segurou-lhe os cabelos, e seu véu caiu no chão. Então os lábios dele buscaram os dela, já não com doçura, mas exigentes como um homem faminto. Por um momento, a surpresa a deixou imóvel nos seus braços. Depois ela se deu conta de uma fome igual, e os seus lábios se abriram, recebendo-os. Ao se beijarem, ela enlaçou-lhe o pescoço. Seu cabelo caiu livre pelas costas, enquanto grampos espalharam-se na grama. Gaio gemeu e apertou-a de encontro a si. Agora ela podia sentir a força do seu corpo e seu desejo. Suas mãos desceram do ombro para as costas, moldando seu corpo ao dele. Eilan sentiu as pernas bambas. Ela se agarrou a ele, e seu peso arrastou-os para a grama verde. Os lábios dele deslizaram pelo seu rosto, suas pálpebras, pela pele macia do pescoço como se quisesse devorá-la, e ela arqueou o corpo de encontro a ele, tremendo. Sua saia havia subido quando caíram. A mão dele explorou-lhe o corpo. Parou por um momento quando tocou a sua pele macia, e depois deslizou para cima, por baixo de suas roupas, até descansar no lugar sagrado entre suas coxas. Gaius ficou subitamente imóvel, ofegante, então se afastou, com os olhos muito abertos e embaçados, como se tivesse contemplado uma luz muito forte. Senhora, murmurou. Ela podia ver o tremor que o sacudia, mas de alguma forma ele conseguia o controle necessário para agir deliberadamente, lidando com as roupas dele, venerando o corpo dela com uma autoridade que foi crescendo até que a luz também tomou conta dele, e ela compreendeu que não era mais inteiramente Gaius. Meu rei, ela murmurou, quando a chama que ele provocara percorreu cada nervo. Venha para mim. Então ele suspirou, mergulhando nos braços dela como o sol mergulha no mar, rendendo-se a ela mesmo quando ela se entregou a ele. À distância ela pôde ouvir gritos, como se viessem de outro mundo, e soube que os sacerdotes haviam acendido as fogueiras de Beltane. Mas uma fogueira muito maior estava ardendo dentro dela, e naquela altura, mesmo que Caelian e todas as mulheres da Casa da Floresta estivessem em fila observando-os, Eilan não teria notado e nem se importado. Já era bem tarde e o sol estava se pondo quando Gaius finalmente se mexeu. Eilan se afastou dele com relutância. Ele tornou a abraçá-la, beijando-a com força.
Preciso voltar para a casa da floresta, disse com doçura. Devem estar procurando por mim. Realmente, Mielin devia estar morta de preocupação. Mas se Eilan conseguisse voltar para a casa da floresta sem ser vista, poderiam acreditar que a multidão a separara e ela encontrara sozinha o caminho de volta. Mesmo agora, quando a paixão arrefecera e podia pensar com clareza, Eilan não se arrependeu de ter quebrado seus votos. A deusa soube e não interveio, o que era prova suficiente de que havia cumprido uma lei mais alta. Parte da doutrina secreta que Caillan havia revelado nos meses que se seguiram à iniciação de Eilan era que antes da chegada dos romanos as sacerdotisas escolhiam os amantes que quisessem ou até mesmo que se casavam. Só depois da chegada dos romanos é que os homens tiveram a arrogância de controlar a vida privada de suas mulheres. Caillan jamais encontrou um homem que lhe houvesse causado a tentação de quebrar seus votos, mas talvez pudesse compreender. Por outro lado, ela não concordaria com a escolha de Eilan, então talvez fosse melhor não contar nada a ela. Eilan, não volte para lá. Gaius ergueu-se sobre o cotovelo para olhá-la. Eu tenho medo por você. Sou a neta do arquidruida. O que acha que fariam comigo? Respondeu. Seu pai dissera um dia que a mataria com suas próprias mãos se permitisse que Gaius fizesse o que tinha acabado de fazer. Mas este não era o momento de mencionar isto. Agora era uma mulher e uma sacerdotisa consagrada, e só tinha que prestar conta às suas irmãs e aos deuses. Se eu tivesse lá para protegê-la, não me importaria com o que pudessem tentar, ele disse sombriamente. E eu estaria assim, tão segura, se fugíssemos? Aonde iríamos? As tribos selvagens do norte poderiam aceitar-me, mas você estaria em perigo. E em que outro lugar estaríamos fora do alcance de Roma? Você é um soldado, Gaius, tão preso a juramentos quanto eu. Quebrei um voto para cumprir outro maior, mas isto não me liberta. Ainda pertenço à deusa e devo confiar nela para cuidar de mim. Isto é mais do que eu posso fazer, ele falou, esfregando os olhos. Bobagem. Se você voltar ao serviço ativo, certamente correrá mais perigo do que eu. Eilan agarrou-se a ele, ao imaginar uma lâmina fria penetrando no coração que batia contra o seu. E quando ele tornou a beijá-la, todos os pensamentos acerca do futuro foram esquecidos por algum tempo.